Olá, sou o professor Eduardo Santana, do curso técnico em Secretaria Escolar. E hoje estamos aqui para dar início a mais uma de nossas disciplinas, intitulada Redação Oficial. A referida disciplina é composta de 3 unidades, E hoje iremos trabalhar a primeira delas, intitulada Processo Comunicativo e os espaços gramaticais importantes para uma boa produção escrita. A este respeito, nós convidamos hoje a professora responsável pela disciplina, Cristiane Monteiro, que irá falar um pouco a respeito do que é redação oficial, quais são os documentos que estão a ela relacionados. E a princípio, antes de passar a palavra para ela, gostaria de trazer a seguinte informação que irá conceituar um pouco o que é a redação oficial. Bem, redação oficial trata-se da maneira pela qual o poder público redige atos normativos e comunicações oficiais. Por meio dela, estabelece-se a interação entre os diversos órgãos públicos em qualquer esfera do poder, legislativo, executivo, judiciário, em qualquer nível, federal, estadual, municipal, entre esse poder público e o cidadão comum e entre o poder público e as empresas, públicas ou privadas. Então, é importantíssimo você, estudante, que em breve estará desenvolvendo o seu trabalho na secretaria escolar, auxiliando o secretário ou a secretária escolar, é muito importante que você tenha esse entendimento, professora? A respeito dessa documentação, que é base lá desse processo de comunicação, de interação. E aí eu vou passar a palavra para a professora Cristiane para que ela fale um pouquinho a respeito dos tipos de documento que vamos tratar nesta unidade. E a esse respeito, professora, a gente gostaria de começar falando a respeito do ofício. Eu gostaria, se possível, que a senhora nos traga uma conceituação. O que é o ofício, para que o nosso estudante possa ficar sabendo? Bem, estudante de secretaria, nós vamos dar início, mostrando a vocês os tipos de documentação e de correspondência que vamos utilizar, que vocês vão muito utilizar na função de vocês, Temos aqui o ofício. O que é um ofício, Quando vocês tiverem condições de ver, vocês vão ver que o ofício ele é utilizado quando a administração precisa fazer certas demandas para que sejam feitas as solicitações, Isso, muito importante, professora? É muito importante, Então a gente vai ver que ele vem com cabeçalho, ele vem de onde foi enviado para a escola, vem com data, vem com número de ordem, com assinatura dos responsáveis, e explicando o que é que esse ofício está nos mostrando, Exatamente, professor. Inclusive, um exemplo que a gente poderia trazer quando um ofício pode ser utilizado dentro desse sistema de comunicação, dentro da escola, por exemplo, a comunicação do afastamento de um professor, da chegada de um novo professor, da aposentadoria de um professor. Então, o ofício ele é utilizado para várias questões, para solicitar alguma demanda a algum órgão público, a própria Secretaria de Educação. Então, como a professora bem colocou aqui, é um documento normativo, um desses documentos que é utilizado dentro da rotina escolar. Então, é muito importante que você se aproprie dessa discussão, estude o caderno com propriedade e veja os exemplos que a gente vai trazendo aqui a respeito disso. Lembrando que o ofício é um documento oficial muito importante, não apenas as escolas públicas, a secretaria escolar faz uso desse documento, mas outros órgãos também, outros órgãos públicos fazem uso desse tipo de documento dentro do seu sistema de comunicação. E dando seguimento a esse respeito, a gente vai falar um pouquinho agora com a professora Cristiane de um outro documento importante dentro desse processo de comunicação no ambiente escolar, da secretaria escolar, que é o memorando. O que a senhora, professora, poderia falar a respeito deste documento? Bem, o memorando é um documento, é uma mensagem breve, normalmente usado em ambientes profissionais.
né? Então, a gente vai lidar também com esse tipo de comunicação, com esse tipo de documento, que também tem suas regras, né? De cabeçalho, de onde vem, explicando qual é o órgão que vai estar solicitando com data, assinatura do responsável pela documentação. Isso, excelente, professora. E aí, como o nome mesmo remete, né? Memorando, memória, memorar alguma coisa. Então, o memorando, por exemplo, pode fazer um relato, olha, um memorando a respeito do estado de organização de uma biblioteca, de um arquivo, né, de um laboratório de informática. Então, passando algumas instruções, algumas informações de interesse público, de interesse de algum órgão público, para que uma providência seja tomada com relação a alguma questão. É uma comunicação importante, uma comunicação especial, mas que também faz parte do métier, ou melhor, faz parte da rotina da secretaria escolar, e é importante que se tenha o conhecimento de como esse documento deve ser processado e construído para facilitar a comunicação entre essas partes. Ainda a respeito do tema dessa documentação dentro da secretaria, da estrutura escolar, um outro exemplo de documentação que nós gostaríamos de trazer para você, de ilustrar, é a respeito da ata. E aí, professora, o que vem ser essa ata? A ata é um documento que a gente vai redigir de uma reunião da escola, o que houve numa reunião de pais e mestre, né? Vai colocar quem são as pessoas, qual é o assunto que vai ser tratado nessa reunião, tudo vai ser registrado ali nessa ata, né? Então também tem que ter a preocupação de ver data, os membros, a fala de cada um. É para isso que existe a ata, né? Para a gente registrar todo tipo de reunião que houve dentro do ambiente escolar. Exato, e bem como ela bem colocou, a ata, ela tem que registrar absolutamente tudo o que foi dito, falado. Então, isso é função também do profissional de secretaria escolar, do técnico de secretaria escolar. Então, ele deve anotar ipsiliteri tudo o que foi falado numa reunião, por exemplo, de pais e mestres, uma reunião do colegiado, de professores. Então, é um documento muito importante, porque tudo vai ficar registrado ali e deve ser registrado exatamente como foi dito, informando justamente o nome das pessoas que estão ali, informações como CPF, RG, por exemplo, pode ser requerido também, a data, o horário, o local, tudo deve ser detalhado, porque isso é uma ata, e ao final, geralmente as pessoas que participam daquela reunião, elas vão assinar aquela ata. Vão assinar. Por exemplo, quem aqui mora em prédio, condomínio, sabe também um exemplo que a ata também se aplica também na vida privada, nessa esfera mais privada. Então, os condomínios, por exemplo, ao final de cada reunião de condomínio, há uma ata que é lavrada onde tudo o que ficou acordado ali é registrado ipsiliteri conforme ficou, para que as pessoas tenham ciência e possam, ao final, assinar, confirmando, né? Ratificando o que estava ali, o que foi ali acordado. Então ninguém pode, por exemplo, argumentar que eu desconheço o que foi acordado ali. Não, você conhece sim, está na ata, você viu a ata, participou da reunião e você assinou confirmando aquilo que está ali. Então aquilo serve como fé pública do que ocorreu, sobretudo quando ocorre nos órgãos públicos, dessa questão também de condomínio, porque muitas vezes essa ata, depois de lavrada, ela vai para cartório, né? Justamente para sacramentar aquilo que foi ali. Então aquilo é muito importante, de muita responsabilidade, e é muito importante que você, enquanto profissional, futuro profissional em formação, que vai atuar dentro da secretaria escolar, tenha conhecimento do que esse documento e a sua importância e seu peso legal. Bacana? Um outro documento, né, que a professora Cristiane vai falar um pouco a respeito dele, é sobre a portaria. Professora, a respeito desse documento, o que a senhora poderia nos dizer? A portaria, né, vai fazer muito parte da secretaria, né? Porque é onde ela vai trazer a nomeação de secretários, de funcionários que vão chegando na escola, né? De alguma coisa que a secretaria do estado ou do município queira nos trazer, né? Informando a escola, né? É um documento que informa, né? Um ato, uma administração de qualquer autoridade pública que contém instruções acerca de aplicações das leis, né?
Geralmente a gente vai ver isso no diário oficial, sai, né, a nomeação de alguém, a aposentadoria. Então é muito importante a gente ter esse conhecimento dela também como um documento oficial. Fantástico, professor, o que a senhora acabou de falar, que é justamente isso, né? A professora citou exemplo aqui de portaria, que sai no diário oficial a respeito da nomeação de um professor concursado, por exemplo, do afastamento de um professor, da aposentadoria, e assim vai. E é justamente a portaria, ela regulamenta, muitas vezes, uma lei. Tem uma lei e tem uma portaria que vai regulamentar, dizer como é que essa lei vai ser aplicada em um determinado contexto, ou seja, ela vai instrumentalizar a lei de forma mais esmiuçada para que o cidadão comum, os servidores, entendam qual é a proposta da lei, não é? Porque a lei pela lei, ela por si só ela não tem o poder de mudar algo, mas sim a portaria, ela vai especificar como essa lei deve ser aplicada, né? Em que esferas ela deve ser aplicada e quais as suas limitações. Então a portaria é muito importante nesse sentido. Por exemplo, como a gente falou aqui, a professora bem citou, a respeito da nomeação, né, de um concursado, por exemplo, né, e sai lá no diário oficial. Há uma lei que fala de como se dá o ingresso no serviço público através de concurso público, né, e essa portaria vai especificar justamente como esse cara fez, esse servidor fez o concurso, entrou e como está se dando a nomeação dele, e vai explicar em qual lei está se baseada aquela nomeação. A portaria, por exemplo, ela traz esse plus, né, uma informação extra que nos ajuda nesse sentido. Bem, um outro documento que eu vou pedir que a professora nos fale um pouquinho, que faz parte da rotina escolar, que é necessário que o profissional tenha conhecimento do seu conceito, para que serve, é a respeito do decreto. O que vem a ser o decreto, professora? O decreto, o nome já está dizendo, né? O decreto é uma decisão, né, de as autoridades tomarem em relação ao que está se passando no estado, na escola, no município, né? A gente viu muito isso na pandemia, né? Tivemos a oportunidade de ver, né, que ela determina um cumprimento, né, de uma lei, o cumprimento de um determinado órgão. Bacana, realmente. O exemplo que a professora trouxe da pandemia foi fantástico, porque tiveram diversos decretos, né, por exemplo, na esfera da educação, da Secretaria de Educação do Estado, por exemplo, indicando como se ia ser, e as escolas iriam funcionar no período do lockdown, né, decreto passando informações a respeito das aulas remotas, como seria o ponto dos professores, como seria registrado o trabalho dos professores, e é muito importante. Então esse decreto aí justamente especificando muitas vezes uma lei que já foi desenvolvida, uma lei que já foi aprovada, e esse decreto vai também esmiuçando como ela deve ser empregada e os contextos que deve ser empregada. Então é muito importante também, estudante, que você tenha conhecimento e se aprofunde, busque se aprofundar a respeito desse conhecimento. E também temos uma outra informação, né? um outro documento a ser dito aqui, que a professora vai nos esclarecer qual a sua função, que é a respeito da instrução normativa. O que a senhora poderia falar a respeito deste documento, professora? É um documento que vai vir de uma instância maior, né? Então a gente tem que ver que ele vem decretar alguma situação, né, de uma autoridade maior, né, que vem dar realmente vem dar cumprimento a uma lei, a uma decisão que foi acordada entre as autoridades competentes. Muito bem. E como o nome mesmo diz, né, bem no sentido de disciplinar a execução da lei, instrução normativa, ou seja, ele vai criar as normas. Por exemplo, a lei que eu citei agora há pouco do concurso público, e aí ela vai dar as normas que regem a entrada daquele servidor no serviço público. Por exemplo, o estado de Pernambuco, recentemente, salvo engano, ano passado, fez um concurso para professor, né, da Secretaria de Educação. E aí, instruções normativas posteriores vieram indicar, né, normatizar como se daria a convocação desses professores para atender o que determina a lei, legislação vigente a respeito do tema. Então ela vem da instrução normativa dizer, tal data os professores deverão comparecer, tal data, levar tais documentações, como se dará o ingresso, quais a chefia imediata a qual esses servidores estarão subordinados, falar a respeito de estágio probatório, enfim, está na lei, mas a instrução normativa vai explicar naquele contexto como vai se dar.
E é muito importante isso, né? É mais um documento que é de suma importância para o conhecimento de vocês que vão atuar dentro da secretaria escolar, vão trabalhar nesse contexto, né, professora? E aí, gostaria de agradecer a professora Cristiane Monteiro, que esteve aqui conosco, contribuiu, que vai estar conduzindo essa disciplina, né, ao longo do seu desenvolvimento. Teremos outras falas mais adiante, né? Vamos também ter essa conversa sobre outros temas relacionados à disciplina, da disciplina relacionada à sua segunda e terceira unidade. E aí, professora, eu gostaria que a senhora se despedisse do nosso estudante. Eu quero agradecer a participação de todos, né? Busquem realmente estar de acordo com o nosso e-book, leiam. Eu estou aberta para nos nossos encontros que vai ter futuramente, né? E vamos à luta, vamos estudar. É isso aí. Gratidão, professora. Muito obrigado por sua participação. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.